Hoje conversaremos sobre o XPLG11. Quanto rende 1000 cotas desse fundo imobiliário? Quanto eu precisaria investir para comprar essas 1000 cotas? Quer saber tudo isso e muito mais? Então fique comigo até o final e bora pro vídeo. Olá investidores, me chamo Hermes, bem-vindos ao canal Construindo Renda Passiva. O XPLG11 é um fundo imobiliário do segmento de logística. Foi criado em 2018, portanto possui mais de 5 anos de existência e desde a sua criação até hoje ele vem distribuindo dividendos constantes e crescentes. Vamos analisar esse gigante da logística lá no Status Invest. Mas antes disso, eu já peço o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo que eu estarei postando aqui toda semana e ganhe cada vez mais dividendos. Aqui no Status Invest, vamos digitar o ticket desse fundo imobiliário. Então, XPLG11 já vai aparecer, eu vou ticar. Eu vou colocar aqui também um marcador para que nós possamos aqui marcando alguns dados importantes. Primeiro dado que eu vou estar passando para vocês é o valor atual. Então observem aí o valor atual do XPLG11. Então está em R$ 110,05. Apresentou uma mínima nas últimas 52 semanas em R$ 91,80 e uma máxima em R$ 115,53. Então observe que ele está próximo das suas máximas. Apresenta um dividend yield relativo aos últimos 12 meses em 8,41%. Então é um bom dividend yield para esse segmento de logística, tá bom? E o que eu achei muito interessante é a sua valorização, que está em 19,88%. Isso aqui da sua cotação, tá bom? Basicamente, isso ocorre quando o CDI está diminuindo. Então a taxa Selic está diminuindo, tivemos aí mais uma redução das taxas Selic, agora ela se encontra em 10,75%. Com isso, os fundos imobiliários de logística, de tijolo em geral, eles se valorizam mais, porque muita gente compra esse tipo de fundo imobiliário, tanto de lajes corporativas, quanto de imóveis industriais e de logística, galpões logísticos, tá bom? Vamos analisar agora outros dados. Vamos descer aqui um pouco no Status Invest. Então, observem aí, o P sobre VP está em 0,98. Então, isso aqui é muito bom, está em promoção esse fundo imobiliário. O número de cotistas, então, observe que ele possui mais de 300 mil cotistas. Então, é muita gente aí com o XPLG em carteira. A liquidez média diária é mais de 5 milhões. Isso aqui dá uma segurança a mais para nós investidores. Caso nós queiramos vender as nossas cotas, conseguiremos fazer isso com agilidade, porque existem mais de 5 milhões de negociações num dia. Então é muita gente comprando, muita gente vendendo. Então você consegue aí zerar a sua posição ou aumentar a sua posição com agilidade e sem preocupação num dia, tá bom? Vamos descer um pouco mais aqui no Status Invest. Então observem aqui o seu último rendimento, foi em 0,78, foi pago aí no dia 14 de março, então ele paga todos os meses. Vamos analisar aqui os seus dividendos, vamos analisar os últimos 5 anos, né? Eu gosto de ter uma análise pelo menos de 5 anos de cada fundo imobiliário. Quem é seguidor aqui do canal já sabe disso. Então observem que ele pagou em 2020 R$ 7,01 por cota, em 2021 ele pagou R$ 7,35 por cota, em 2022 ele pagou R$ 8,40 por cota, em 2023 ele pagou R$ 9,18 por cota e até o presente momento ele pagou R$ 1,56. Um dado que eu destaco aqui, que eu acho interessante que todo investidor faça essa análise ao olhar o Status Invest, é que ele apresenta um dividendo crescente e constante. Então observe que está numa reta crescente. Então isso aqui é muito bom, porque
nós investidores estaremos sempre ganhando um pouco a mais todos os anos, mesmo aqueles que não compram mais cotas. Eu comprei uma posição, fiz uma posição aí de 1.000 cotas. Ele sabe que todo ano estará ganhando um pouco a mais relativo às suas 1.000 cotas, tá bom? Um exemplo, o interessante é que você tenha sempre a maior quantidade possível. Por quê? O que vai fazer você ganhar grandes dividendos é a quantidade de cotas que você possui e não o valor propriamente dito, tá certo? Então observe que a data de pagamento, ela gira em torno do dia 14, 15, 16. Então deve ser basicamente aqui o 10º dia útil de cada mês. Um pagamento constante, 78, 78, 78. Deu um boom aqui, 79, deu uma quedinha aqui, 75. Mas ele vem sempre aí numa crescente, tá certo? Então tivemos aí algumas subscrições, como vocês podem observar. Ele é administrado pela Vortex. Então a Vortex, pessoal, tem que ter um acompanhamento mais aproximado com ela, porque ela apresenta alguns fundos imobiliários de papel que não tem um bom rendimento, tá bom? Mas quanto aos segmentos de tijolos, ela administra muito bem esses fundos imobiliários, tá certo? Vamos olhar agora o seu patrimônio líquido, que isso é muito importante. Então observe que ele vem numa crescente ao longo do tempo, né? Desde a sua criação, manteve-se aqui numa estabilidade dos anos de 21 até 23 e em 2024 teve também um crescimento pequeno, mas ocorreu um crescimento, vindo aqui a alcançar as proximidades dos 3,5 bilhões em patrimônio líquido. Então isso é muito bom, é um gigante da logística, tá bom? Nenhum administrador vai querer jogar esse patrimônio no lixo, nenhum administrador. Ele vai trabalhar aqui, dar o sangue, suor e lágrimas para aumentar cada vez mais o seu patrimônio líquido, para nos possibilitar uma maior credibilidade e maiores rendimentos com o tempo, tá certo? Um dado que eu quero passar para vocês aqui, que eu acho muito interessante, então observem aí na tela, que eu acho muito interessante de verificar no Status Invest. Alguns influenciadores, outros economistas, eles não gostam muito de olhar, mas eu acho muito interessante, que é esse dado aqui que vocês estão vendo aí na tela, que são os fundos imobiliários com o XPLG no seu portfólio. Então observe que nós possuímos aí gigantes do mercado que possuem o XPLG em carteira. Então esses gigantes aí do mercado, eles possuem toda uma equipe que ganha para isso, que passam um dia analisando esses fundos imobiliários e eles possuem o XPLG em carteira. E eu cito 3 exemplos aqui, o HGLG11, que é um gigante aí do segmento de logística, o KNHF11, que é administrado pela Quiné, que é com certeza a melhor administradora do mercado, a Quiné, e o Kizu também, que é administrado aí pela Suno, que é uma das melhores administradoras que vem se demonstrado aí nos últimos anos. Então tem uma equipe excelente que trabalha em prol de nós investidores. Isso aí eu gosto muito, tá bom? Vamos analisar agora outros dados que eu retirei do último relatório do XPLG. Atentos aí na tela. Então observe que o investimento por classe do ativo, isso aqui eu acho muito interessante. Por quê? Vocês podem observar que ele possui 87% do seu portfólio em imóveis. Então é tijolo, você consegue saber onde é que fica, você consegue saber se possui vacância financeira ou física. Então, se eu quiser ir lá no galpão do XPLG, eu vou ter um endereço e vou lá. Vou olhar se realmente é um bom galpão, se o inquilino está usando de forma produtiva ou se está quebrando. Então eu consigo analisar isso aí. Mas ele deve estar em outros estados, espalhados pelo Brasil. Sim, mas se eu quiser isso, se eu tiver recurso para ir, eu vou, tá bom? Então a parte de você investir em tijolos é isso. Você tem um pedaço daquele galpão logístico, tá bom? Então isso é muito bom, né? O papel, quando você compra um fundo imobiliário de papel, é mais difícil, porque ele é uma dívida, né? Não tem como eu lá olhar a dívida.
Às vezes eu consigo olhar um empreendimento, mas às vezes o empreendimento nem começou ainda, né? Já um tijolo não, ele está pronto, já tem alguém alugando e você está ganhando uma parcela desse aluguel. Então ele possui aí 87% em imóveis, 3% em cotas de outros FIs e 10% em aplicações financeiras. Os locatários, isso aqui é importante, quem está pagando o seu aluguel, né? Quem está pagando. Então aqui vocês observam que 13% é a Via Varejo, e isso aqui é um ponto de atenção, né? Porque a Via Varejo está naquela quebra, não quebra, né? Uma hora está bem, outra hora está muito ruim, outra hora está pior, aí passa um tempo, está bem de novo. Então, se porventura a Via Varejo vier a quebrar, 13% do seu capital, né, do fundo imobiliário, desse fundo imobiliário, será impactado, tá certo? A Leroy, 13% também, a Renner, 9%, Mercado Livre, 9%, GPA, 7%, Mobile, 7%, B2W, 7% e outros, 35%, tá certo? Olhando aí o setor de atuação dos locatários, então 63% é comércio varejista, 13% material de construção, 3% logística, 3% comércio e distribuição de alimentos e 18% outros. Composição física consolidada. Então, quem é que tem a maior parte alugada entre os seus locatários? Então, observe que a maior parte é a Leroy, com 14% de toda a área construída do XPLG. A Via Varejo aluga 10%, a B2W aluga 8%, a Mobile 7%, Mercado Livre também 7%, a Renner 6%, GPA 6% e outros 43%. Então 43% de toda a área construída do XPLG é locado por diversos locatários. Então isso é muito bom também, né? Está bem distribuído, bem diversificado. Quanto à tipologia dos contratos, então isso aqui eu gosto muito, porque 67% são para os contratos atípicos, são aqueles contratos mais longos, né? São aqueles contratos, se caso o inquilino resolva sair, ele vai ter que pagar todo acertado, todo o aluguel previsto no contrato. Então, ele não paga apenas uma multa pequena de 1 ano, de 6 meses a 1 ano, ele vai pagar tudo que estava acertado naquele contrato ali referente a aluguel. Então isso é muito bom. E o típico nós temos aí 33%, tá certo? Quanto ao indexador, isso aqui eu gosto muito também, ó, porque 75% está com o indexador do IPCA, que é a nossa inflação. Então a inflação todo ano vai aumentar um pouco e nós estaremos aí também aumentando os aluguéis e porventura aumentando os nossos dividendos ano a ano, tá bom? 22% pelo IGPM e 3% o IPC, tá bom? Esse gráfico é um gráfico importantíssimo para você, investidor, que tem um fundo imobiliário de tijolo, que é a vacância. Então a vacância física é aquele imóvel, aquela parte do imóvel que está desocupada, que não tem ninguém pagando aluguel e está ali se destruindo, né? Porque se não tem ninguém ali alugando, fica fechado ou pode correr o risco de ser vandalizado, né? Ou é dinheiro parado, né? Que ninguém, nem eu, nem você queremos que o fundo imobiliário possua imóveis aí sem estarem alugados, porque é menor a nossa receita para os dividendos, tá bom? Então observe nesse gráfico que ele vem reduzindo a sua vacância física. Então está a 2,3% aí, de acordo com o último relatório, que é referente ao mês de fevereiro. Então 2,3% é muito pouco, pessoal. É muito pouco, tá? Então nós estamos quase recebendo os dividendos referentes a 100% da parte do aluguel, porque apenas 2,3% não está alugado, tá bom? Então isso é muito bom. Quanto à sua distribuição geográfica, então observe que ele tem aí imóveis no Pernambuco, então 21,5%, temos também em Minas Gerais, 7,5%, no Rio de Janeiro, 14,4%, em São Paulo, 46,4%, isso é normal, nós temos 6,2% em Santa Catarina e 4% no Rio Grande do Sul. Então, tem aí, é bem distribuído geograficamente no Brasil. Essa parte eu acho interessante, ele possui 17 imóveis, né? Possui também
A parte área construída, 968 mil metros quadrados, um pouco mais que isso, né? O número de locatários, 46 locatários, então é muito locatário, pessoal, tá certo? Muito locatário, é muito diversificado. Sua inadimplência, como já foi vista lá, 2,3 a vacância física, 2,3 vacância financeira, que é aquele que tá alugado, mas não está pagando, e a vacância física é aquele que nem está alugado, e com isso também não tem ninguém pagando, né? E a inadimplência, que às vezes é uma mensalidade, um aluguel atrasado, 2,2%. Aqui alguns imóveis, para que vocês tenham ideia do tamanho dos imóveis do XPLG 11. Então, são muitos imóveis, pessoal, muitos galpões logísticos, né? Então, são grandes estabelecimentos, mega estruturas, que você que tem o XPLG em carteira tem uma parcela desses imóveis. Então, às vezes aí você está viajando, viu um imóvel lá, isso aqui é o imóvel lá do XPLG, você tem uma parcela, você é um pouquinho dono daquele galpão logístico. Isso é bom demais, viu, pessoal? Agora que conhecemos um pouco o XPLG 11, esse mega fundo imobiliário do segmento de logística, quanto rende 1000 cotas desse fundo imobiliário? Isso é muito fácil de fazer. Primeiramente, você precisa saber quanto rende uma cota, que nós já vimos aqui no vídeo que uma cota nos rende 78 centavos. Para calcular quanto rende 1000 cotas, basta apenas fazermos uma regra de 3 simples. Vou multiplicar 1000 vezes 0,78 e eu vou achar o valor que eu estou procurando, que será de R$ 780 reais. Então você, com 1000 cotas do fundo imobiliário XPLG 11, você ganharia todos os meses R$ 780 reais. E quanto me custaria para comprar essas 1000 cotas? Também muito simples de fazer. Também vamos fazer uma regra de 3 simples. Uma vez que eu sei que uma cota me custa R$ 110,05, eu vou multiplicar por 1000. Uma vez multiplicado, eu chegarei ao resultado de R$ 110.050 reais. Então, para ter 1000 cotas, sairia do meu bolso R$ 110.050 reais. Esse valor me daria um rendimento mensal de R$ 780 reais todos os meses. Ah, Hermes, mas 110 mil reais é muito dinheiro. Realmente é muito dinheiro. Você tem aí na sua carteira agora? Eu também não tenho. Mas qual que é o segredo? É comprar um pouco todos os meses até você chegar às 1000 cotas do XPLG 11. Você ganhará rendimentos mensais, uma renda passiva tranquila de se alcançar, né? Uma renda mensal que vem de 46 locatários, como vocês observaram na nossa análise do XPLG. Então, extremamente segura, diversificada e rendendo muito mais do que a poupança. E aí, será que você consegue alcançar essas 1000 cotas? Só não alcança quem não compra, pessoal. Só não alcança quem não compra. Se você colocou uma meta de 1000 cotas do XPLG, divida essas metas em 10 submetas de 100. E cada vez que você chegar em 100 cotas, 200 cotas, 300 cotas, comemore, porque você é um vencedor e está muito à frente do resto da população, muito à frente, tá bom? E você vai perceber que quanto mais dividendos você for ganhando, mais motivado você ficará e você também receberá rendimentos para ajudar a comprar cotas todos os meses. Vai chegar um momento que o dinheiro das cotas que você compra todo mês não virá mais do seu salário, vai sair direto dos rendimentos. Você vai receber um valor do XPLG 11 que já conseguirá comprar uma cota, comprar 2 cotas. Se você parar para pensar, esses R$ 780 reais que você vai receber todos os meses, você já pode comprar quase 8 cotas do XPLG 11. Isso é bom demais, é bola de neve na veia, pessoal. E aquele juro composto do bem, que não é nem do cartão de crédito, nem do cheque especial e nem nada dessas coisas, ok? Bem, pessoal, hoje conversamos sobre quanto rende 1000 cotas do XPLG 11 e também de quanto eu precisaria ter investido
para para possuir essas 1.000 cotas. Ganhar dividendos é bom demais e os fundos imobiliários nos possibilitaram a oportunidade de poder, com pouco dinheiro, construirmos a nossa renda passiva. Você com R$100, com R$10, você consegue comprar cotas de bons fundos imobiliários e ir construindo aos poucos essa renda passiva que fará toda a diferença na sua vida. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e vamos juntos construir a nossa renda passiva. Um forte abraço e até a próxima!